Bom, gente, vamos dar prosseguimento à gravação dos nossos vídeos aqui, né, voltado aqui para informática em concursos públicos. E hoje trazendo aqui questões recentes, né, o concurso realizado este mês de maio de 2012 pelo CESP-NB, concurso do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então, realizado no dia 6 de 5 de maio de 2012, pelo CESP-NB. Então, mais uma vez, a gente tem questões aqui sobre sistemas operacionais, questões sobre editores de texto, questões também sobre planilhas eletrônicas, questões sobre internet, sobre segurança da informação. Então, geralmente os concursos, né, cobram isso mesmo. Então, a gente tem que estar sempre se preparando com os sistemas operacionais. O Windows 7, em se tratando do CESP-NB, está sendo de uma forma bem frequente cobrado. Diferente de algumas outras organizadoras que ainda continuam cobrando, em alguns concursos, o Windows XP. Né? E também os editores de texto do BR Office, que é o Writer, do Office da Microsoft, que é o Word, né, versão 2007 ou 2010, que é o que o CESP já vem cobrando, versões mais atuais, né, desses programas, planilhas eletrônicas, Calc e Excel, Internet Explorer, Mozilla Firefox, né, são browsers, navegadores de internet, e por aí vai. Então, dar prosseguimento, dar continuidade a estudos, né, voltados na parte de informática para esses programas, para esses aplicativos e para o sistema operacional, principalmente o Windows 7. Vamos lá. Uma das questões desse concurso diz, com relação ao Windows 7, julgue os itens subsequentes. Então, nós temos aqui, inicialmente, dois itens, 13 e 14. O item 13 diz, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas e escolher a opção propriedades, é possível, entre outras funções, personalizar o menu iniciar. Bom, então nós temos aqui, na parte inferior, por padrão, né, da área de trabalho do Windows, uma barra que se chama barra de tarefas, que é justamente onde fica o botão iniciar do Windows. Então, essa barra de tarefas, ela pode ser totalmente personalizada, assim como também o botão iniciar. Então, nessa barra de tarefas do Windows 7, nós temos, além do botão iniciar, alguns ícones que podem ser fixados na barra de tarefas, certo? No Windows XP, nós tínhamos, por exemplo, a barra de inicialização rápida. E aqui no Windows 7 nós não temos essa barra específica, apenas itens que podem ser fixados ou não na barra de tarefas do Windows 7. Como? Por exemplo, eu tenho aqui um dos programas, certo, abertos no momento, é o Microsoft Excel. Então, quase que certo que vocês não consigam visualizar aqui, pequenininho, na imagem o ícone do Excel, mas você pode no seu computador abrir o programa que você quiser, estando com o Windows 7 instalado, clicar com o botão direito do mouse no ícone desse programa, e aí você tem na lista de opções, fixar este programa na barra de tarefas. Então, depois que você fechar esse programa, um atalho para esse programa vai estar, na barra de tarefas sempre disponível. E quando, por exemplo, aqui eu tenho também um ícone do Mozilla Firefox, mas no caso esse programa, no momento, ele não está aberto. Eu vou clicar com o botão direito do mouse no ícone do Mozilla Firefox e nós vamos ter o quê? Desafixar este programa da barra de tarefas. Então, quando você fecha um programa e ele continua com o ícone na barra de tarefas, é porque ele já está fixado na barra de tarefas. Clicar com o botão direito do mouse nesse ícone, vai aparecer desafixar, retirar o atalho dele da barra de tarefas, certo? E o contrário também, se você não tem o ícone de um programa na barra de tarefas ainda como atalho, você abre o programa, clica com o botão direito do mouse no ícone do programa e em seguida na opção fixar a barra de tarefas. E lá no cantinho nós temos ali a famosa área de notificação, né, onde nós temos alguns ícones referentes ao sistema operacional, volume, conexão, central de ações e outros ícones que ficam ocultos e a gente pode personalizar para que sejam exibidos ou que permaneçam ocultos. E também ali o calendáriozinho, a data e a hora do sistema. Bom, se eu clicar com o botão direito do mouse em uma área livre da barra de tarefas e em seguida clicar na opção propriedades dessa lista, nós vamos ter exatamente aqui, ó, essa imagem. Então, vocês vão fazer isso aí, no computadorzinho de vocês, clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas, em um espaço vazio, livre, e na lista de opções que vai surgir, você vai clicar em propriedades.
Quando surgir essa telinha aqui, você vai ver na parte superior, propriedades de barra de tarefas e menu iniciar, com 3 guias, barra de tarefas, menu iniciar, barra de ferramentas. A primeira guia barra de tarefas, você vai personalizar a barra de tarefas. E começa com 3 itens. Bloquear a barra de tarefas é o primeiro. Se essa opção for ativada e confirmada no OK, significa que o usuário não poderá arrastar a barra de tarefas para outra posição na tela. Tá? Então é possível, nós comentamos aqui agora há pouco, que a posição da barra de tarefas, por padrão, é na parte inferior da área de trabalho. Mas é possível clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastá-la para uma outra posição na tela. Lado direito na vertical, lado esquerdo na vertical, superior na horizontal. Desde que essa opção não esteja ativada. Segundo item é ocultar automaticamente a barra de tarefas. Então, é um item que vai permitir que a barra de tarefas fique oculta enquanto você trabalha com janelas na tela. E que ela seja exibida na tela, em alguns momentos, quando você passar o ponteiro do mouse exatamente naquela posição onde a barra de tarefas se encontra, oculta. Por padrão, na parte inferior da tela, você desce o ponteirinho do mouse até a última linha da tela que essa barra aparece. Mas quando você retirar o ponteiro do mouse da barra, ela volta a ocultar automaticamente. Até que você desative a opção e ela volte a ser exibida de uma forma permanente na área de trabalho. E o terceiro item aqui é usar ícones pequenos. Então essa opção usar ícones pequenos é para que você possa ter uma redução no tamanho dos ícones que aparecem aqui, certo? Referente aos programas que são utilizados frequentemente no computador. Tá? Então, para reduzir ou aumentar o tamanho desses ícones, nós temos uma opção aqui disponível nas propriedades de barra de tarefas. Logo depois vocês vão ver aí um item, local da barra de tarefas. Aí é aquilo que eu falei, por padrão está aqui, inferior. Se você clicar lá na setinha do canto, você vai ver superior, lado esquerdo, lado direito. Então você pode também aqui modificar a posição da barra de tarefas e confirmar no OK. Logo depois você tem botões da barra de tarefas. Aí temos sempre combinar e ocultar rótulos. O que significa isso? Se eu abrir aqui 4 arquivos do Microsoft Excel, os 4 arquivos eles vão ficar no que antigamente a gente chamava de combinar os ícones de um programa aberto, de um mesmo programa. Se tem 3, 4 janelas daquele programa, eles se agrupam, agrupar ícones de um mesmo programa, semelhantes. Então eles se agrupam. E o nome do programa, que aqui ele chama ocultar rótulo, o nome do programa não aparece ao lado do ícone. Se eu clicar na setinha que tem lá no canto, aí você tem a opção de mostrar rótulos também, e tem uma outra opção que é combinar apenas quando a barra de tarefas estiver cheia. Então aqui, olha, ainda tem um grande espaço na barra de tarefas, mas como tem sempre combinar, mesmo que eu abra 2, 3 arquivos do Excel, 2, 3 arquivos do PowerPoint, esses itens vão ficar todos agrupados no mesmo botão na barra de tarefas. E o nome do programa não aparece ao lado do ícone. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas, propriedades, e escolher aqui a setinha, que a gente tem lá no slide, aqui na parte de trás da tela, aí você tem combinar quando a barra de tarefas estiver cheia, como nós falamos, e aí o que acontece? Se eu tenho 2 arquivos do Excel, eles se desagrupam, os botões, ficam 2 do Excel, tá? E eles vão se agrupar ou combinar somente quando a barra de tarefas estiver totalmente lotada de botões. E inicialmente ele mostra o rótulozinho, que é no caso o nome do programa ao lado. E aqui tem nunca combinar. E esse nunca combinar, ele vai, digamos aqui, no linguagem popular, espremer os botões, certo? Que de janelas abertas, desagrupados. Nunca vão se agrupar, nem mesmo quando a barra de tarefas estiver cheia. E o rótulozinho, algum tipo de descrição, para o ícone vai aparecer à direita dele, sempre. Então, os botões na barra de tarefas, você pode também personalizar como serão exibidos. Se sempre combinados, agrupados ou desagrupados, se vai aparecer algum rótulo, algum tipo de descrição referente ao ícone ou não. Depois nós vamos ter área de notificação. Bom, lá no cantinho a gente tem ali personalizar a área de notificação, que é aquela área que nós falamos, que apresentam-se alguns ícones de sistema na inicialização do sistema operacional e o relógio, o calendáriozinho do computador. Se nós clicarmos naquele botão personalizar, nós vamos poder indicar
quais os itens que vão ficar aparecendo naquela área de notificação, inclusive também o relógio, né, o calendáriozinho que pode ficar oculto da área de trabalho, e quais aqueles que serão exibidos. E ainda, aqueles que devem apresentar algum tipo de notificação e aqueles que as notificações, mesmo quando aquele ícone, o programa referente, a ação referente àquele ícone, precisar passar alguma notificação para o usuário, essa notificação não será exibida ali num balãozinho de texto na área de notificação. Então nós podemos personalizar também aquela areazinha no canto direito inferior da tela, por padrão, área de notificação, onde os ícones que vão serem exibidos ou ficarem ocultos, podem aqui ser escolhidos através desse comando personalizar. E para a gente finalizar aqui essa primeira guia, que é de personalizar a barra de tarefas, a gente tem aqui visualizar a área de trabalho com Aeropack, que no caso a gente já tinha comentado isso já em vídeos anteriores, em outras questões, isso aqui já caiu várias vezes já em concurso. Então, usar a Aeropack para visualizar a área de trabalho. É uma caixa que está ativada. E isso significa que quando eu tiver várias janelas abertas na tela, tá? Eu vou poder exatamente colocar o ponteiro do mouse no cantinho direito, simplesmente apontar, sem precisar clicar, isso aqui vai acontecer. A gente vê aqui que as janelas ficam com uma certa transparência para que você possa visualizar toda a área de trabalho sem precisar minimizar as janelas. Então, se eu tiro de lá o ponteiro do mouse, ó, então a gente tem novamente a visualização das janelas. Vou restaurar aqui essa janelinha do Excel, vou apontar de novo para o botão da área de trabalho. Então, vocês vão ver aqui, ó, tipo uma moldurazinha, você pode estar testando isso no seu computador, que é o quê? Abrir uma, duas ou mais janelas e simplesmente colocar o ponteiro do mouse logo depois do relógio, que no Windows 7 agora se chama mostrar área de trabalho, esse botão que fica ali, que antes no Windows XP ficava aqui próximo ao botão iniciar. Então, isso daqui é a visualização da área de trabalho através de um recurso do Windows 7 denominado Aeropack. É só posicionar o ponteiro do mouse no finalzinho do lado direito da barra de tarefas, não precisa clicar, já tem essa transparênciazinha aqui para que você visualize toda a área de trabalho. Tirou de lá o ponteiro do mouse, vejam que todas as janelas voltam a serem exibidas de um modo normal. E se o botão for clicado, todas as janelas, cliquei, elas são automaticamente minimizadas e mesmo que eu tire de lá o ponteiro do mouse, elas permanecem minimizadas. Então, esse recurso no Windows 7 ele se chama Aeropack, ok? Bom, então a gente vê aqui que ao clicarmos com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas e depois na opção propriedades, a gente tem essa caixa de diálogo aqui que começa com personalizar a barra de tarefas. Agora, a questão que nós estamos comentando aqui, referente a esse concurso do STJ desse ano de 2012, diz que ao abrir essa janela das propriedades de barra de tarefas, é possível, entre outras funções, personalizar o menu iniciar. Então, questão correta, questão verdadeira. Nós vamos ver agora aqui que a segunda guia, olha, menu iniciar. A primeira permite personalizar a barra de tarefas. Então, se a gente tiver num outro concurso aí realizado pelo CESP ou outra organizadora, a informação que é possível através das propriedades de barra de tarefas, menu iniciar, personalizar a barra de tarefas, correto. O menu iniciar como nesse concurso, correto também, a gente vai colocar aqui agora um slide que mostra exatamente as opções da guia menu iniciar, que é como personalizar esse menu iniciar. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos aqui, primeiramente, ação do botão de energia. Quando a gente clica no botão iniciar, por padrão, aparece a opção desligar e uma setinha ao lado. E quando você clica nessa setinha ao lado, você tem outras opções como fazer uma troca rápida de usuário, fazer logoff, suspender, certo? O computador, bloquear, reiniciar. Então, você tem aqui a ação do botão de energia, desligar. Clicar na setinha aqui ao lado, vai mostrar essa lista de opções. Trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender. E aí você vai poder escolher uma das opções e clicar aqui no OK. Toda vez que você clicar no botão iniciar, já vai aparecer ali um botão, né, chamado botão de energia, com a opção que você escolheu aqui. Tá? Lógico que lá dentro do botão iniciar,
Tem aqui, desligar, tem uma setinha ao lado com as outras opções. Mas aqui você vai definir exatamente qual vai ser a opção já exibida quando você abrir esse menu, que é o menu iniciar, que vai aparecer logo aí de cara. E aproveitando que nós temos aqui o menu iniciar aberto, vejam que a gente tem aqui, olha, Microsoft Word, PowerPoint, certo? Bloco de notas, Excel, vários programas com uma setinha ao lado. Isso aqui no Windows 7 passa a se chamar listas de saltos, tá? E o que significa isso? Que os programas recentemente abertos ganham um atalho aqui dentro do menu iniciar. E os arquivos, os endereços que foram abertos nesse programa, nessa janela, já ficam disponíveis como atalho aqui através das setinhas. E aí você tem exatamente nessa janela de personalizar o menu iniciar, a possibilidade de fazer com que essas duas coisas que eu acabei de falar, que são os programas e os endereços abertos na janela do programa, sejam realmente exibidos. Vejam que aqui nessa máquina que eu estou utilizando, essas duas caixinhas aqui, olha, elas estão marcadas. O que é que significa isso? Armazenar e exibir programas abertos recentemente no menu iniciar. Então, aquela listazinha de programas ali está aparecendo porque essa opção está marcada. E cada programa que a gente vai abrindo, um atalhozinho ali para os programas mais utilizados recentemente. Se eu desmarcar essa caixa e clicar no OK, automaticamente o Windows 7 ele vai zerar aquela lista de programas do menu iniciar. É uma forma de limpar e não exibir no menu iniciar atalhos para os programas recentemente utilizados. E outra caixinha referente aos arquivos, aos endereços. Armazenar e exibir itens que foram abertos recentemente no menu iniciar e na barra de tarefas. Isso significa o quê? Que além de mostrar no menu iniciar, se algum programa tem um item fixado no menu iniciar, você vai clicar lá com o botão direito, nesse ícone, e ele vai exibir a lista com os últimos endereços abertos. Tá? Então, nós temos essas opções aqui, tá? E ainda a principal, que é personalizar os itens que vão ser exibidos no menu iniciar. Então, vou passar aqui mais um slide, tá? Onde nós colocamos uma figura que, justamente, ao clicar naquele botão personalizar, você vai ter aqui ó, várias caixas de verificação. Então, a opção ajuda, o comando executar, o item computador, o item conectar, o item dispositivos e impressoras, o item documentos. Você pode desmarcar essas caixinhas aí, e aí você vai perceber que ao confirmar no OK, clicou no botão iniciar, esses itens não são mais exibidos. Se quiser voltar a exibi-los, volta aqui nessa janelinha e marca. E na parte inferior, outra opção também importante. Quantos programas você deseja que o menu iniciar exiba referente a atalhos de programas recentemente utilizados? Por padrão, 10. Você pode configurar até 30. Os 30 últimos programas ou os 30 programas mais utilizados, eles aparecem na lista do menu iniciar. E dentro da janela desses programas, os documentos que foram abertos, até quantos podem aparecer como atalho? Aqui, o mesmo número da quantidade de programas. Mas, se eu usar a setinha para cima, pode-se colocar num valor até 60. Então, eu posso ter até uma lista de programas com até os 30 últimos utilizados e uma lista de documentos que antes no Windows XP, era documentos recentes, eram até 15. Então, no Windows 7, lista de saltos pode apresentar até 60 atalhos para os últimos documentos, arquivos, endereços recentemente utilizados. Tá? Então, voltando aqui à questão, botão direito do mouse na barra de tarefas, opção propriedades. Você vai poder configurar, realmente personalizar o menu iniciar com todas essas opções que nós mostramos aí. Tá, gente? Então, a gente conclui aqui esse vídeo com a resolução dessa questão. A gente volta em breve para começar a resolução das outras questões.